convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, segundo domingo da Quaresma, e a igreja sempre propõe esse texto da transfiguração do Senhor. Tanto vemos essa leitura, a narração de Mateus, de Marcos e agora de São Lucas. E o que a igreja quer nos mostrar no nosso caminho quaresmal a respeito da transfiguração de Jesus? Domingo passado nós vimos o Espírito Santo que conduz Jesus para o deserto. Ali ele é tentado e vence pela palavra. Jesus entra no deserto como um guerreiro mesmo, como quem vai mesmo para lutar, né? E é conduzido pelo Espírito Santo para isso. Mostrando assim que quando entramos na Quaresma, se vai mostrando o que ela nos oferece. É um caminho mesmo de penitência, é um caminho do deserto, é um caminho de oração. Muitas pessoas até comentam: a nossa Quaresma tem um clima pesado, né? Não é um clima pesado, é um clima mais recolhido. É um clima que a gente começa a avaliar a nossa vida, ver o que realmente está nos conduzindo, nos impulsionando. E identificamos que muitas vezes, na maioria, não é o Espírito Santo que nos conduz, né? São as nossas paixões, as nossas vontades e tantas outras coisas. E a proposta da Quaresma é essa, que deixemos-nos ser conduzidos pelo Espírito Santo. E a Quaresma não é um caminho apenas, como se colocou agora, né? Tem esse clima pesado, já falei, mas ela mostra uma realidade, e o caminho é o caminho de cruz. Mas não fica somente na cruz, e é o que esse domingo hoje propõe, porque mostra a glória.
o que a cruz realmente nos trará, o que depois dela virá. Esse texto de Lucas, né, no capítulo 9, se formos pegar desde o início, né, depois em casa vocês peguem, tá? Vamos fazer um estudo bíblico mesmo. Jesus começa perguntando aos discípulos, no dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? Esse texto nós já conhecemos, né? Tanto Mateus como Marcos narra e Lucas também. E aqui temos a profissão de Pedro. Pedro vai dizer, tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o Messias. A profissão de fé de Pedro. Jesus, logo após essa profissão, e logo após dizer a Pedro, somente em Mateus, dizer a Pedro, quem é Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ele anuncia a paixão. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes, né, dos sumos sacerdotes, etc. Aqui em Lucas, Jesus toma a firme decisão, e é assim que Lucas expressa, Jesus tomou a firme decisão de subir para Jerusalém. Ele toma a decisão de ir mesmo para Jerusalém, e sabe o que vai acontecer em Jerusalém, e anuncia isso aos discípulos. O Filho do Homem vai padecer, o Filho do Homem será crucificado, será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Isso não entrava na cabeça dos discípulos, e a gente não pode nem assim criticá-los, porque é muito fácil na nossa posição hoje dizer, como é que pode, como é que Pedro, né? Como é que eles não entenderam uma coisa tão óbvia, né? Que ele vai ressuscitar. É claro, a gente já leu tudo, né? A gente já passou, já sabe, mas para eles era difícil entender isso. Como é que ele está falando de morte? Uma hora ele fala que é o reino, que veio restaurar o reino de Deus, e agora está falando de morte. O que é isso? Porque o seguir a Jesus, ele já havia dito aos discípulos, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É um caminho de cruz, porém não para na cruz. E é o que ele faz aqui, depois de chamar a atenção dos discípulos que não entenderam, somente Pedro, né, que ele vai dizer, vai para trás, Satanás, porque teus pensamentos não são de Deus, mas são dos homens. Como se você não entende nada, né, como já disse, né, o Ariano Suassuna, o Alta Compassiva, você não entende nada dos planos de Deus, né? E aqui ele vai mostrar, vem em ajuda, em auxílio aos discípulos. Ele pega justamente Pedro, João e Tiago, os mais próximos, os que ele está formando com mais propriedade, e os leva ao monte. E o interessante nisso, né, depois eu estava observando aqui, sempre que Jesus pega Pedro, João e Tiago, e os leva assim para rezar, eles vão dormir. Já perceberam? Levou Jesus, os três para a montanha para rezar. Aí o texto diz, estavam dormindo, né, os pobres, né? Jesus, quando pega os três e leva para o Getsemane para rezar, venham rezar aqui comigo. Os três lá, né, caem no sono, né? Mostrando assim a nossa fraqueza também. Deus nos chama para rezar, mas a gente às vezes dorme, se distrai, acontece tudo na oração, né? Queremos rezar, mas o sono bate, a distração bate, né? As preocupações batem, tudo isso vem ao nosso encontro, mostrando que precisamos mesmo de Jesus até para rezar, e ainda bem que é assim. Jesus leva os três para o monte, e ali, como diz o texto, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. Isso enquanto rezava. Jesus manifesta a sua glória, manifesta quem Ele é. Ele é Deus, resplandecente de glória. Sua face muda, resplandece,
Os discípulos veem, e ainda assim não entendem, né? Mas veem a glória de Deus. Depois São Pedro vai dar testemunho disso na segunda carta. Nós somos testemunhas oculares do que ocorreu naquele Monte Santo. Nós vimos a sua glória e ouvimos a voz do Pai que dizia: este é o meu filho muito amado, o escolhido, escutai-o. Pedro dará esse testemunho. São Paulo aqui na segunda leitura também dá esse testemunho, apesar de não ter visto, não está ali no monte, mas pegou esse testemunho dos próprios discípulos, dos próprios apóstolos. E por isso ele vai dizer, primeiro ele faz uma lamentação, e uma lamentação que serve muito para os dias de hoje, quando ele diz: já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Tem gente que quer viver a quaresma sem a cruz, não tem como, né? Não dá, é impossível, né? Tem gente que quer viver, não só a quaresma, mas quer viver a sua vida cristã sem a cruz. E até não a suportam, e até a rejeitam, e até reclamam. Quer viver um evangelho adocicado, só que isso é um falso evangelho. Como eu citei, Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz é necessária, mas ela não é o fim, né? Ela é um meio, ela é uma meta, mas não para nela. Porque, como São Paulo vai colocar aqui, nós, porém, somos cidadãos do céu. O olhar que nós devemos ter é o olhar para o céu, para a glória. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Jesus se manifesta aos discípulos para mostrar: isso será vocês um dia. Um dia o vosso corpo será como o meu. Será justamente transformado, né? Será justamente essa graça, né? Transfigurado. A figura deste mundo muda para se transformar na figura do céu, na figura realmente que Deus pensou para nós. E é nessa direção que nós caminhamos e devemos caminhar. Primeiro, que o cristão não é um masoquista, e não foi para isso que Deus nos criou. Mas utilizamos o sofrimento, essas humilhações, essas situações, como uma oferta agradável a Deus. Sexta-feira, que é dia de jejum, Deus me dava assim um entendimento, né? No momento da oração, estávamos rezando as laudes, e me veio assim, né? Hoje sexta é dia de jejum, vou oferecer este dia. E me veio esse sentimento no coração: Senhor, é pouco o que eu te ofereço, diante do muito que eu quero, que eu peço, e a gente pede muita coisa mesmo, né? É pouco o que eu ofereço para ti, diante do muito que eu quero, e diante ainda do infinito que tu me ofereces. É muito pouco. Um dia de jejum, começa das 6 da manhã, vai até às 6 da noite, é pouco. E a gente ainda arranca os cabelos, né? Diz: meu Deus, eu tenho fome, meu Deus do céu, né? Eu vou passar longe dos restaurantes para não ser tentado, né? É pouco para perceber como a nossa carne é frágil, que a gente não consegue passar um dia de sacrifício a Deus, de oferta a Deus, de oferecer o nosso corpo, de se humilhar, de viver essa kenosis, esse abaixamento para que Ele nos eleve.
É muito pouco diante do muito que eu quero, porque eu quero muito. E ainda diante do infinito que Deus me dá. Porque Deus dá e dá em abundância. Me fez refletir isso, né? Para viver bem esse tempo da quaresma, né? Para mergulhar mesmo nesse tempo que Deus me oferece. Porque a meta é justamente essa: abraço a cruz para a ressurreição. Eu creio, nós cremos, vamos professar daqui a pouco, eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio. E São Paulo aqui vai apontar justamente os inimigos da cruz. Aqueles que rejeitam, claro, o endereço dele aqui é justamente para os judaizantes, os que estavam perseguindo ele, os que estavam impondo nele, ou impondo nos outros, né? Que teriam que primeiro ser circuncidados para depois aceitar Jesus. Tinha que passar pela lei de Moisés e São Paulo, não é mais assim. Não é mais assim. E assim se tornaram perseguidores, se tornaram realmente inimigos da cruz. E que hoje ainda existem muitos inimigos da cruz, que querem pregar um evangelho sem cruz. E querem pregar uma coisa aqui na terra, o céu é aqui na terra. E não é. Aqui nós padecemos, vivemos, né? Porque Deus nos permitiu de cuidar, de viver, de administrar e tudo mais, mas padecemos e ofertamos a nossa vida a Deus. É o que ele diz: quem quiser se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. E como estes, quem quiser se humilhar, é realmente uma oferta. Eu me oferto a Deus, eu me abaixo, Senhor, diante da Tua santa vontade, desse escutai-o, que o Pai fala aqui para os discípulos. Escutai o que Ele diz, escutar a Sua palavra, escutar a Sua voz, ter um coração realmente atento e disposto a fazer a sua vontade, que é o que é escutar, é obedecer, né? E por isso, porque me abaixa, é o Espírito Santo que me ergue, que me levanta, que me exalta. E nesse gesto, nessa ação do Espírito, Ele vai curando as nossas feridas, vai curando, vai nos dando esse refrigério das nossas fadigas. O Espírito Santo vai nos refazendo, porque Ele faz nova todas as coisas, vai nos transfigurando em Cristo. Peçamos, irmãos e irmãs, esta graça, neste tempo da quaresma. Peçamos ao Senhor mesmo: Senhor, eu quero viver bem essa quaresma. É pouco que te ofereço diante do muito que eu e do infinito que tu tens me dado, né? E sempre quer me dar, mas eu quero fazer a tua vontade, quero ouvir mesmo o que tu tens a me dizer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.